tão... É uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Foi proibido no mundo inteiro das testemunhas de Jeová. Se você está evangelizando uma testemunha de Jeová e tem a oportunidade de dar para ele esse livro, Crise de Consciência, deve ter para baixar. Hoje em dia sim, pode baixar na internet. Você vai ver o que vai acontecer. Se ele ler esse livro, dificilmente ele continua sendo testemunho de Jeová. Ele tinha um sobrinho chamado Raymond Franz. Faleceu há pouco tempo. Raymond Franz foi mais de 60 anos testemunho de Jeová. O Frederico Franz era do corpo governante. Isso, membro do corpo governante. O corpo governante é a cabeça teológica das TJs. Seria o Papa das Testemunhas de Jeová. Esse grupo de... Agora, não sei exatamente o número, mas era 8, agora está aumentando e estão colocando gente nova no corpo governante, que não acontecia. Ano passado saiu né? E foi desligado. Então, tem muita coisa acontecendo na sociedade toda de vigia hoje. Mas a verdade é essa. Aí o que aconteceu com o sobrinho do Raymond Franz? O Amagedon. O Raymond Franz. O Amagedon não veio, ele foi almoçar com um ex-ancião que tinha sido também desassociado porque ele contestou essa data de 75. O corpo governante, então, disse para o Raymond Franz: você está cortado. Não, mas calma aí. Vamos lá. Para quem não sabe essa história, o Raymond Franz, no corpo governante da sua época, ele era a mente mais teológica de todos. Falava 7 idiomas, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Você conversou com ele já? Sim. Ele foi líder do Japão, ele foi líder de vários lugares da Testemunha de Jeová. E era um dos caras que fazia discurso nos congressos internacionais. Não apenas discursos, mas a enciclopédia teológica maior... Ajuda para o entendimento da Bíblia. Já produzida pelas TJs, é trabalho do Raymond Franz. Então você tem o Raymond Franz na teologia deles, enfim, escrevendo e tal. E esse Raymond Franz, ele passou a não entender mais como as TJs, conforme foi estudando a Bíblia. Passou a questionar os ensinamentos. Questionar os ensinamentos. Deles mesmo. Qual o resultado? Foi afastado. Isso. Foi afastado, só que não perdeu ainda a liberdade. Tiraram ele do corpo governante. Mas ele continuou TJ. E aí eles precisavam de um motivo para expulsá-lo. E o motivo foi que ele almoçou com o dono de um supermercado que era... ancião. Que na verdade deu emprego a ele, porque quando ele saiu das TJs, do corpo governante, lá de Betel, ele saiu com a mão na frente e outra atrás, sem ele nada, e a mulher dele, sem filho, sem nada. Sem filho, sem nada. Você sabe que quem trabalha em Betel não pode ter filho. E foi morar numa fazenda de um irmão que tinha um supermercado e foi trabalhar como se fosse um repositor de supermercados. E aí, esse irmão que deu emprego a ele era desassociado, e porque ele almoçou com esse irmão, com essa pessoa, que eu não lembro agora o nome, ele foi expulso. Estão pedindo para aumentar o microfone aí, Júlio. E graças aos irmãos da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Atlanta, se eu não me engano, é que deram uma casa mobiliada para ele e a mulher, graças a eles. Para terminar os dias. Ajudaram muito. E aí ele escreveu o Crise de Consciência, né? Isso, aí eu ia chegar nisso. Quem tem os direitos dele em português, hein, Joaquim? Porque não se faz mais esse livro. É a Candeia. Da Cláudia? Do Terrigini. Do Mauro. Não, sabe por quê? Que é da imprensa da fé. Não, mas a Candeia não é da imprensa da fé. É a mesma. Candeia. Sabe por quê? É a antiga Aba Press. Eu acho que não é não. Acho certeza. Não é não. Mas enfim, porque esse livro não está mais sendo impresso, mas esse livro, eu nunca vi um material tão... É uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Foi proibido no mundo inteiro das Testemunhas de Jeová. Se você está evangelizando uma Testemunha de Jeová e tem a oportunidade de dar para ele esse livro, Crise de Consciência, deve ter para baixar. Hoje em dia sim, pode baixar na internet. Você vai ver o que vai acontecer. Se ele ler esse livro, dificilmente ele continua sendo Testemunha de Jeová. Porque ele conta os podres do corpo governante. Por exemplo, ele conta como o corpo governante agiu em Malawi
numa posição em que em Malawi estava acontecendo um problema lá e as Testemunhas de Jeová deveriam comprar um tipo de cartão do partido político do governo. Se eles não comprassem, eles perderiam, em Malawi, eles então seriam perseguidos. Eles tiveram vários problemas. As Testemunhas de Jeová foram perseguidas em Malawi. No México, aconteceu a mesma situação. Aí mandaram para o corpo governante. O corpo governante lá disse, olha, vocês no México podem comprar, mas em Malawi não pode. Em outras palavras, 2 pesos e 2 medidas desse grupo, chamado corpo governante. E aí, as Testemunhas de Jeová foram massacradas em Malawi, enquanto no México eles compraram, né, subornaram lá o governo para não serem perseguidas. Olha aqui a Val Cristina. Quando eu li esse livro, eu saí para nunca mais voltar. Que bom. E tem aqui mais pessoas. Tem um que quer Testemunho de Jeová, eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, mas a hora que eu já Você sabia que a história deste livro no Brasil, eu tenho uma participação muito forte nele? Não sabia. Porque o Raimundo Franz mandou para mim, na época que eu trabalhava no ICP, ele mandou uma cópia em inglês. Aí eu mandei esta cópia para um cara que era ancião lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Augusto Machado, o nome dele. Ele traduziu, ele era professor, dono de uma escola de inglês, ele traduziu. Aí ele mandou também uma cópia para o Cid, que era lá de Fortaleza, um ex-ancião também, que também tinha uma escola de inglês. E o Cid foi quem publicou pela primeira vez, particular lá, né? Publicou pela primeira vez o livro Crise de Consciência. Conversei com o pastor Ezequias, falamos com o Mauro na Candeia, aí publicaram pela primeira vez, oficial, por uma editora séria, uma editora conceituada, né? Que poderia espalhar o livro, e aí publicou pela primeira vez o Bartimeu. Não, o Bartimeu, Mauro, que era o pai da Cláudia. E a Cláudia que depois ficou respondendo pela Candeia. Mas eles tinham sócios. Mas vamos lá. Então, é interessante porque, olha só, você sabia que este livro, então, foi espalhado, né? Eu mandei várias cópias traduzidas para várias pessoas, muita gente saiu. Aí, o Raimundo Franz escreveu outro livro depois, que é Liberdade Cristã, Em Busca da Liberdade Cristã. Este livro dele é o período em que ele está se convertendo. Porque o Raimundo Franz, para mim, morreu salvo. Para mim também. Porque ele cria na divindade de Jesus, adorava Jesus. Ele não cria num monte de coisa no final da vida dele. E aí ele publicou este livro, aliás, não saiu. Busca da Liberdade, não tem em português. Está traduzido, mas não está publicado. O livro está traduzido, eu não sei quem traduziu, mas você pode baixar na internet. Ele completo Como é que traduzido. Chamou esse livro? Em Busca da Liberdade. De Raimundo Franz. Raimundo Franz. Então quem quiser procurar, infelizmente não tem para comprar esses livros, mas você consegue baixar. Crise de Consciência, que é um livro... eu estava procurando o meu aí, quando tinha, eu comprei na época e eu não achei aqui para trazer, mas Crise de Consciência, de Raimundo Franz, e esse agora que o Joaquim está falando, Em Busca da Liberdade, também, de Raimundo Franz. É isso aí. Então, para mim, esses livros são assim, uma bomba atômica. Inclusive, depois desse livro, depois do Raimundo Franz, as Testemunhas de Jeová foram proibidas não apenas de ler esse livro, mas as Testemunhas de Jeová são proibidas de publicar livros. Ou seja, uma Testemunha de Jeová não pode escrever nada sobre Deus, sobre a fé. Não pode. Eles não têm essa permissão. Ele pode, se ele é professor de português, ele pode escrever um livro de português. Se ele é professor de ciência, ele pode escrever sobre ciência. Mas ele não pode publicar nada sobre fé. Só quem pode a sociedade. Por exemplo, eu já debati várias vezes com o Francisco, que era ancião das Testemunhas de Jeová, no seu programa, inclusive. O Francisco, por exemplo, ele é um rebelde, porque a Sociedade Torre de Vigia não dá o direito de ninguém ir defendê-la, sabia disso? Mas ele não tem liberdade, ele não tem um privilégio, parece. Não, ele não é mais ancião, tanto é que ele não é mais ancião. Mas qualquer testemunha de Jeová não pode ir num podcast, não pode ir num programa de rádio, não pode ir num jornal falar em nome da Sociedade Torre de Vigia. Então ela tem as suas relações públicas
que são pessoas que estão aí para defender a organização com a autorização dela. Agora, eu sei que eu eu nem sei se eu me considero apologista mais, porque apologista hoje em dia sei lá, os apologistas não gostam de mim, mas não gostam. Não gostam. Não, mas tem assim, gente que não gosta de mim e tem gente que não gosta de Cristo, né? Então. Mas eu tô falando isso porque assim, Joaquim, para além da teologia, porque assim, o problema das TJ são as doutrinas. Mas sim, para além das doutrinas, tem uma questão que eu vou levantar uma bandeira aqui, que é a questão da falta de humanidade na família. Uhum. Por exemplo, se eu e você somos irmãos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, e somos criados como TJs, se você se converter, se você virar batista, eu tenho que cortar todas as relações com você. Isso mudou. Não, então. Agora mudou, mudou. Veja, você no caso... Você fala na penúltima assembleia, né? É, isso. Uma pessoa que é testemunha de Jeová, e ele foi desassociado por um motivo lá qualquer. Ele começou a beber, enfim. Uhum. Nesse caso, a família pode conversar com ele. Agora, mas se ele apostatou, aí não é recomendável. Aí não é recomendável. Então, mas vamos lá. Tem até uma associação de mães de TJs contra esse ostracismo. Isso, por quê? Porque assim, ó. Foram várias vezes, pessoal, vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Por exemplo, uma mãe e uma filha. A filha deixou de ser TJ. Porque foi para uma igreja evangélica. Isso. A mãe não pode ir ao casamento da filha. Não pode dar oi para ela. Isso. Não pode ter conversa. Esta era a posição, né? Agora, recentemente, eles mudaram isso. Por causa dessa questão do ostracismo. Então, no caso aí... Eu não tive acesso a essa mudança. Mudaram mesmo? Mudaram. Que bom. Mas no caso da apostasia... Que é considerado isso quando a pessoa se converte? Apostasia, não. Se mantém a mesma coisa. Se mantém. Tá. Não ter contato com ele. O Valmir está me ajudando aqui. O primeiro tópico está no 85ª Assembleia de 2020, resumo de ensinamento São Paulo, 7, 11 de abril, não sei o que lá. De 2020, eu não estava sabendo? Tá bom, pode ser. Mas não, 2000... Porque, veja... Eu acho que não foi isso, não. O que acontece com os filhos de Jeová, eles vão dizer assim, não, a sociedade não aconselhava. Não, tá? Não. Tinha, inclusive, propagandas. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse vídeo. Tem um grupo que está aí constantemente. Foram em Brasília, inclusive. É um grupo muito forte de ex-testemunha de Jeová contra essa questão do ostracismo. Alguns anos atrás, um rapaz, um jovem, né, um senhor de seus 30 e poucos anos, ele se matou, sabe por quê? Porque a mãe cuidava da filha dele. A avó, né? Era testemunha de Jeová. A avó proibia ele de ver a filha. Ele estava passando por muita depressão. Ele entrou numa crise violenta, tirou sua própria vida. Os jornais noticiaram isso. Não tem 5 anos que isso aconteceu. São inúmeros os casos de suicídio de pessoas, de separação de casais. Isso aí tem muito, São muitos os casos. Bom, vamos para frente. A última data marcada para o tal do Armagedon das TJs foi em 1975, depois eles desistiram? Não, havia uma grande expectativa com relação ao ano 2000. Mas não era documentado, anunciado oficialmente, mas tinha essa expectativa. E também há uma direção, né? Há uma grande expectativa aí com relação ao ano de 2034. Tem isso também? A próxima de 1914? Próxima data para Armagedon, 2034. Eles vão dizer, não, a sociedade não fala isso oficialmente. Mas... Você acha que a gente vai estar vivo até lá? Se Jesus voltar mesmo? Não sei, rapaz. Mas é interessante porque alguém pode perguntar, pastor, como essa seita chegou no Brasil? Chegou de uma forma incrível, porque a maioria das seitas, e eu ajudei um jornalista do jornal Globo a escrever um livro, Décio Monteiro. Eles